Câmara aprova 2 projetos na 18ª sessão ordinária. A audiência pública apresentou os resultados das metas fiscais dos 4 primeiros meses de 2019. Na Semana do Meio Ambiente, FATEC de Jacareí presta homenagem póstuma ao Seu Moura, ambientalista aqui da cidade. E ainda receberemos o jornalista Rodrigo Vieira e o diretor de divulgação do Lar Fraterno da Acácia, Ricardo Raspa. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia Jacareí, estamos mais uma vez juntos aqui nas manhãs da TV Câmara. Eu e Leilane trazemos a vocês as notícias desta quinta-feira, dia 6 de junho. Bom dia, Elton, bom dia para você de casa, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso jornal. E para começar, vamos conferir o que foi destaque aqui na mídia local e também no cenário nacional no Giro de Notícias. Muito bem, Leilane, hoje teremos aí 2 destaques do Jornal Diário de Jacareí. O nosso colega, o Rodrigo Romero, que separa os destaques, preparou 2 destaques hoje. O primeiro é esse aí, a Prefeitura apresenta nova proposta à Justiça para a retomada do plano diretor. A gente vem falando bastante desse tema, recebemos já o prefeito aqui no nosso jornal para falar disso, né, o plano diretor, que está envolvido aí no imbróglio entre Defensoria Pública, Ministério Público. Ele está parado, então a Prefeitura apresentou um novo cronograma que prevê a retomada do plano a partir ainda deste mês de junho, ampliando aí a participação popular. O Executivo quer atender o pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, e uma das razões era justamente a participação popular na construção do plano diretor. Então, vamos ver aí, a Prefeitura protocolou ontem essa proposta para retomar os trabalhos. Próximo destaque ainda do Diário de Jacareí: intervenção na Santa Casa deverá ser prorrogada por mais 6 meses. Na terça-feira a gente apresentou aqui reportagem sobre a audiência pública, a segunda audiência pública que aconteceu aqui na Câmara Municipal, sobre a provável devolução da Santa Casa para a Irmandade. Então ontem a Prefeitura, uma reunião com os representantes da Irmandade, na verdade na terça-feira, e a Prefeitura vai anunciar a prorrogação desta intervenção por mais 6 meses. De acordo com Maria Porto Melo, que é provedora da Santa Casa, ainda haverão reuniões entre membros da diretoria do hospital para priorizar demandas, entre elas a definição da nova administração e parceiro que deve transformar as instalações em hospital-escola, que deve ser uma das faculdades de medicina de São José, que utilizará as dependências da Santa Casa. Isso ainda está sendo construída, essa proposta, e até amanhã eles querem levar ao governo as ações emergenciais antes da retomada do prédio, como, por exemplo, estrutura física do imóvel, reforma do telhado. É uma discussão que já vem acontecendo há algum tempo, lembrando que o prazo era até dia 30 desse mês e agora ele vai até o final do mês de novembro para essa discussão acontecer e, de fato, voltar para a Irmandade ou continuar com a Prefeitura. Inclusive, ontem completaram-se 16 anos que o hospital foi assumido pela Prefeitura Municipal de Jacareí. Vamos seguir então com os próximos destaques. Jornal Vale: pregão para radares é finalizado em Jacareí. É uma notícia aí que impacta a vida dos motoristas aqui da cidade. Afinal de contas, a cidade ficou 1 ano sem radares. E a Prefeitura de Jacareí, então, finalizou esse pregão que define a empresa que deve operar o serviço. O processo aguarda um parecer do juiz para ser oficializado. Foi definida a empresa vencedora e uma das desclassificadas ingressou com recurso, mas foi rejeitado pelo Ministério Público. O contrato deve chegar a 5 milhões e durar 1 ano, com possibilidade de prorrogação de mais 5 anos. Lembrando que de junho a março deste ano registraram-se 11 mortes por acidentes de trânsito. Então, em breve, os radares vão voltar a funcionar aqui no município. Muito bem. Vamos para o próximo destaque, então. Senado Federal aprovada a medida provisória que cria programa para reduzir fraudes no INSS. Essa medida a chamado pente fino no INSS, é feito para evitar o acúmulo e pagamento indevido de benefícios. A medida provisória estabelece ainda um prazo à defesa do segurado antes da suspensão
ou cancelamento do pagamento. Um dos seus pontos polêmicos é a mudança à concessão de aposentadoria rural. A medida limita o pagamento de auxílio reclusão apenas aos casos de pena em regime aberto e os presos em regime semiaberto perderão o benefício. Vamos lá, mais uma agora. Câmara Federal, comissões debatem uso de patinetes elétricos. Essa que é uma discussão que vem rodando aí, não só pelo Brasil, mas também por diversas cidades ao redor do mundo. Então, a Comissão de Viação e Transporte, Ciência e Tecnologia, Comunicação, Informática, Política de Mobilidade Urbana vão debater hoje, então, o uso desses meios de transportes, os ciclomotores, cicloelétricos e patinetes. Na reunião também será discutido o projeto que disciplina, então, que viabiliza as melhores formas para o uso dos patinetes e meios de transporte similares em ciclovias e também ciclofaixas aqui do país. Tá aí, vamos então fechando o nosso giro de notícias. Agência Brasil, governo federal cria grupo para incentivar o mercado de capitais. Esse grupo é formado pelo Ministério da Economia, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e Superintendência de Seguros Privados. O objetivo é avaliar e propor medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, seguros e previdência privada. Muito bem, esses então foram os destaques nesta manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Jacareí. Ontem, 4 projetos inscritos na ordem do dia da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Vamos conversar sobre eles com o jornalista Rodrigo Vieira, aqui da Assessoria de Comunicação da Câmara. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Lembrando que ontem foram 4 projetos, né, que estavam na pauta, mas só 2 foram votados de fato. Começando aí com a questão dos triciclistas, né, o dia dos triciclistas aqui na cidade. Isso, esse é o primeiro projeto que constava na ordem do dia, ele foi aprovado aí por unanimidade, o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que estabelece aí o dia 12 de outubro para a comemoração do dia do triciclista. Lembrando que é um evento que vai ser coordenado pelos próprios proprietários desses veículos, né, dos triciclos. Eles que vão organizar, eles vão criar uma espécie de comissão, de organização, para poder efetivar esse evento aqui em Jacareí. Lembrando que é um evento anual que vai ser incluído, ele vai fazer parte agora do calendário oficial do município. O segundo projeto teve um pouquinho de discussão, né? Alguns vereadores falaram aí contra essa questão do SAAI, né? Que é a remissão aí nas contas. Das contas de água e de esgoto. Na verdade, o que o prefeito fez foi o seguinte, ele fez, no ano passado, em 2018, ele fez essa remissão para os imóveis da Secretaria de Educação a partir daquele ano, então de 2018 para frente, os imóveis da Secretaria de Educação já não fazem mais esse pagamento, né? Já não pagam mais para o SAI, já não repassam para o SAI essas contas de água e da utilização do esgoto. Só que essa proposta ela não constava dos débitos retroativos a 2018. Então tudo que estava de 2018 para trás ainda constava em dívida ativa. Segundo o próprio líder do governo, o vereador Rodrigo Salomão, ele colocou na tribuna esse montante que chega na ordem de 4 a 5 milhões essa dívida dos imóveis da Secretaria de Educação. Então, na verdade, o que se pretende redimir dos imóveis da Secretaria de Educação é esse valor, né, que vai deixar de ser repassado para o SAI. Como você colocou, Leilane, durante a discussão do projeto, alguns vereadores colocaram essa possibilidade de remissão, ou seja, de não arrecadação, da autarquia, que é o SAI, deixar de arrecadar esses 4, 5 milhões, que seriam, entre aspas, um déficit, vamos dizer assim, na arrecadação, até porque esse valor já constava na lei orçamentária desse ano, portanto já era uma arrecadação prevista, entre aspas, né? Então ele deixaria de arrecadar. Esse era um argumento dos que votaram contrários. Foram 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Ele poderia impactar o que está previsto no orçamento. Esse era o argumento principal. O argumento é de que impacto orçamentário. O argumento dos vereadores que votaram contra era impacto orçamentário, a questão de déficit de arrecadação. Já os vereadores que foram favoráveis a essa medida, não, disseram justamente o contrário, que esse seria uma forma da administração municipal ela otimizar esse recurso em outras áreas. Afinal de contas, esse projeto que o prefeito alterou em 2018, ele já fazia essa remissão de 2018 em diante. Então nada mais
coerente do que fazer essa remissão retroativa, desde a origem, desde a criação da fundação da autarquia, que é de 1976. Então esses débitos acumulados, todos esses anos, giram em torno de 4, 5 milhões, conforme o próprio líder do governo colocou. Então foi uma forma aí que a administração encontrou para poder utilizar esse recurso e viabilizá-los em outras áreas. Esse foi o argumento da situação, dos vereadores da situação, que acabou sendo vencida, entre aspas, pelo voto do presidente, porque o desempate, né? Exatamente. Tá aqui, ó, a gente tem o quadro aí, Rodrigo. Isso. Ó. Foi bem apertada a discussão, a votação, foi necessário então o voto de desempate do presidente, que só vota nessas situações. O voto de Minerva é do presidente de desempate, porque no plenário ficou 6-6, né? A votação 6 contrários, 6 favoráveis. Ô Rodrigo, então, com isso, esse dinheiro, só para a gente concluir então, perdeu a oposição nesse caso, o dinheiro não vai para o SAI então. O SAI, na verdade, então, como já agiu uma previsão orçamentária, ele deixa de receber esses recursos, esses 4, 5 milhões. E esse valor passa a ser destinado a outras áreas, conforme o prefeito ou a Secretaria de Governo achar melhor, né? Achar conveniente. Rodrigo, teve a discussão derivou num certo momento sobre a criação de uma taxa social para as escolas. O vereador Luiz Flávio apontava a necessidade de existir uma cobrança simbólica, outros falavam em perdão. Essa discussão um pouco derivava, fugia um pouco do tema do projeto em si, né? Na verdade, teve uma emenda do vereador Paulino dos Condutores, que colocava as entidades sociais cadastradas no município. Também. Para remissão também da tarifa. Mas ela não passou. Ela foi rejeitada, né? Até porque também você acrescentaria novas possibilidades de remissão, ou seja, perda de arrecadação. Você teria aí mais perda de arrecadação para a autarquia. O que no fundo que foi a fala, foi o argumento usado pelo vereador Luiz Flávio na tribuna para falar dessa perda de arrecadação que seria importante para a autarquia, que deixaria de arrecadar os seus próprios recursos, né? Então essa emenda... Foi uma discussão então a partir da emenda do Paulinho. A partir da emenda do Paulinho já havia uma questão colocada também pelo vereador Valmir, da questão da multa, de cortar a água, que os munícipes que deixam de pagar a conta de água por 2 meses seguidos, né, há o corte no fornecimento do serviço, né, então portanto que isso fosse também, essa medida de não pagamento seria também uma forma da prefeitura usar nas próprias escolas, quer dizer, fechar as escolas por falta de pagamento. Quer dizer, claro que foi um argumento exagerado do vereador, mas ele quis dar de exemplo assim, já que uma medida vale para os munícipes, por que não valer também para a própria administração municipal quando deixa de arrecadar, quando deixa de fazer o pagamento? Mas na verdade não se tratava de pagamento, porque como que a prefeitura vai pagar o próprio serviço que ela mesma executa, né? Enfim, mas foi um argumento que ele usou que justamente deu a entender para que a lei valesse para todos, né? Essa medida que fosse uma coisa universal que deveria valer para todos. E que na verdade aí depois essa discussão se desdobrou por esse caminho que você colocou, para remissão dessas outras entidades também, porque os clubes e associações daqui no município já existe também. Que fazem trabalho beneficente. Beneficente, né? já existe esse direito, né, da remissão. Eles não pagam pela utilização da água e o fornecimento da rede de esgoto. Mas essa discussão não prosperou. A emenda ela foi rejeitada e ficou do mesmo jeito. Então continua tudo do jeito que está. Como que tá? Beleza. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Rodrigo. No site da Câmara Municipal aqui de Jacareí, há o serviço do ESIC, um instrumento que possibilita uma interação efetiva entre o poder público e o cidadão. Saiba mais sobre essa ferramenta. Se você já entrou no site da Câmara, deve ter percebido que no canto direito há um banner dizendo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. Se você não sabe o que significa, a gente tem a resposta para essa pergunta. Com a palavra, a secretária diretora administrativa da Câmara, Lia Requena. Então, o ESIC ele é um instrumento, né, na verdade, utilizado para a transparência, porque ele possibilita uma interação mais efetiva do cidadão que requer do poder público ou de qualquer órgão público uma informação. O sistema foi criado atendendo à Lei 12.527, de 2011,
que trata sobre a regulamentação do acesso à informação em âmbito federal, e também na Resolução 681 de 2012 da Câmara Municipal de Jacareí, que regulamenta a aplicação da lei federal para o âmbito do legislativo. O funcionamento da ferramenta é simples. Quem explica é Wagner Schieber, a pessoa por trás da tela. É ele quem recebe e encaminha os pedidos de informação realizados pelos munícipes aos setores correspondentes. E ele explica como funciona o procedimento. Eu recebo um e-mail aqui, no e-mail oficial da Câmara, né, informando que tem um novo pedido. Eu vou lá, checo o pedido e, por e-mail mesmo, eu encaminho para o setor competente. Pode ser a administração, pode ser o legislativo, ou alguma coisa mais específica, tipo transporte, cerimonial. Encaminho para solicitando que respondam essa pergunta do interessado, né? Depois que o pedido é feito, a Câmara tem o prazo de até 20 dias corridos para responder o munícipe. Em alguns casos mais complexos, esse tempo também pode variar. Antigamente, os pedidos eram feitos pessoalmente, por telefone ou por e-mail. A gente continua atendendo, mas agora sim, agora a gente tem como inserir depois desse pedido de informação, a tramitação e as respostas, tudo no sistema para ficar registrado. Para a gente ter um banco de dados aí de dúvidas dos munícipes. E é exatamente esse banco de dados que é o trunfo da ferramenta. O processo é mais eficiente e tudo fica armazenado. Com isso, é possível gerar relatórios estatísticos sobre o perfil do cidadão que faz perguntas, o que ajuda a melhorar os trabalhos de transparência exigidos legalmente. Antes, a gente não tinha estatisticamente um acompanhamento dos pedidos, de quantos são, de quanto o cidadão aciona o poder público pedindo informações, de se ele é atendido, como é atendido, em que prazo isso é feito. Então, é uma exigência legal e hoje é obrigatório. Todos os órgãos, instituições públicas que prestam esse tipo de serviço têm que disponibilizar o ESIC para o acompanhamento, principalmente da fiscalização externa, que é o caso do Tribunal de Contas. No fim das contas, quem ganha com tudo isso é o cidadão, que tem a possibilidade de ter acesso à informação por meio da web e de qualquer lugar, aumentando assim a procura e o interesse pelo legislativo jacareiense. Tá aí, bom, né? Tá? Participação, tirar a população, é uma extensão também desses processos todos de transparência, são regidos por leis federais, né? A Câmara oferecendo então esse serviço, essa ferramenta no site da Câmara. E lá no site da Câmara você também pode opinar sobre os projetos que estão protocolados e prontos para serem levados ao plenário, para serem votados. Vamos conhecer mais um deles no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 41 dispõe sobre a obrigatoriedade de comércios e eventos abertos ao público a fornecerem água potável gratuitamente. Eu sou a favor. Por que a senhora é a favor? Porque a água é uma coisa que a gente não bebe sem ela, né? A água eu sou a favor. Eu acho que sim, tem que ter água para todo mundo, é uma coisa básica, né? Todo mundo precisa da água. Mas essa é a opinião. A opinião é que não precisa ter uma placa explícita, né? Que você tem água aqui para beber. Mas eu acho que as pessoas também precisam, né, ter o conhecimento que a água não se nega a ninguém. Eu acho que isso no comércio também não é bem explicado, né? Eu sou a favor, tá? Eu sou da opinião que a água não se nega, tá? Hoje eu estou oferecendo. Amanhã eu posso estar na cidade, eu posso estar em outra cidade, outro estado, e eu também sentir sede e não ter de repente o dinheiro para comprar uma água na esquina ali. Eu gostaria muito que alguém pudesse me oferecer uma água fresquinha. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. E o Poder Executivo apresentou aqui na Câmara Municipal os resultados das metas fiscais dos primeiros 4 meses de 2019, em audiência pública que você acompanha agora como é que aconteceu aqui na Câmara. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal
realizou audiência pública para a apresentação das metas fiscais do Poder Executivo relacionadas aos 4 primeiros meses de 2019. A audiência explicou a execução das receitas, despesas, fontes de arrecadação e áreas de destinação dos recursos. Os maiores gastos foram com saúde, chegando a R$ 68 milhões, e educação, com R$ 42,9 milhões, seguindo uma regulamentação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que os maiores gastos sejam com as pastas citadas, e também considerando a crise econômica que o Brasil vive. A crise econômica, as pessoas tendenciam a perder os empregos. Com menos empregos, temos o convênio médico, muitos deles saindo e se aderindo mais ao serviço público. Na educação, estamos dentro do nível tolerável de aplicação para esse momento, que fala em 25, estamos num nível adequado, temos várias construções de creches ocorrendo no município que vão ser entregues, com a finalização dessas creches também que estão sendo feitas, tendencia sim, de fato, a aumentar a aplicação no ensino e educação também. Na avaliação do presidente da comissão, Arildo Batista, a arrecadação da Receita Municipal caiu por conta da diminuição dos repasses dos governos estadual e federal, impactando nos serviços e obras não realizadas pela Prefeitura. Com isso, como eu disse, acaba sobrando justamente no lugar onde as pessoas moram, que é na cidade. E aí a gente precisa ajudar o prefeito a fazer, né, com muita austeridade, com muito cuidado, o uso da melhor forma do recurso. Porque se gastar de uma forma equivocada, logicamente que acaba prejudicando todo o ano e também os anos subsequentes. E a gente precisa ajudar nessa construção. Caso o munícipe queira informações sobre as metas fiscais, os relatórios podem ser encontrados na área de transparência do site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. E a audiência completa está disponível no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Bom, mais um resultado das metas fiscais apresentados. Voltando para a nossa discussão da sessão ordinária de ontem, foram mais 2 projetos, mas um foi retirado e o outro foi adiado. Exatamente. O terceiro projeto, que era também do prefeito Isaías, que alterava as referências dos cargos da administração direta e indireta, esse foi adiado por uma sessão. Na verdade, os cargos de referência 5 e 6 passariam para a referência 7 e os cargos de referência 7 passariam para a referência 8. Só um levantamento que eu cheguei a fazer no escopo do projeto, que só na administração direta, 9 cargos de referência 5 e 6 passariam para a referência 7, com um aumento aí real e salarial de quase 13%. E aí outros 10 cargos também de referência 5, 6 e 7 passariam para a referência 8, com um aumento real aí que varia de 13,18% e 43,53%. O projeto foi adiado muito em função de um grupo também de servidores da Secretaria de Assistência Social que estavam nas galerias reivindicando a inclusão dos seus cargos neste projeto do prefeito, porque, se não me engano, eles têm referência 7 e 6 e passariam para a referência 8. Então eles reivindicam também... Eles não estavam incluídos no projeto. Eles não estavam incluídos no projeto, e aí o sindicato também acho que fez essa manifestação a pedido de uma reunião com os vereadores para explicar essa situação. Não sei se essa reunião já havia acontecido com representantes da administração, né, do prefeito, aí, não sei se essa reunião chegou a acontecer, mas o que de fato esse adiamento se deu muito em função desse grupo, né, dessa categoria de servidores que reivindicam a inclusão das suas referências também no escopo do projeto. E aí foi adiado por uma sessão, volta na semana que vem. E o último foi retirado, que era um projeto relacionado aqui à Câmara Municipal. É a mesma natureza, né, do projeto. É um projeto da mesa diretora que, na verdade, fazia um aumento salarial para os servidores aqui da Câmara, também com o mesmo intuito do projeto do prefeito, um projeto da mesa. E aí eles na verdade, é um projeto que agregaria alguns cargos aí, agente de segurança, assistente de serviços municipais e auxiliar de serviços de almoxerifado e copa. Eles seriam incorporados a um cargo que a Câmara criaria, que seria o oficial de atividades legislativas.
uma remuneração de R$ 2.209,50. Hoje, aqui no Legislativo, 11 servidores ocupam essas atribuições que eu acabei de citar. Outra também alteração de referência salarial estaria relacionada ao assistente de direção, coordenador de equipe e operador de máquinas e recepcionista, que passariam a ter vencimentos aí de R$ 2.591. Esse projeto foi retirado da mesa, a gente não sabe também o motivo, né, pelo qual essa proposta ela foi retirada da ordem do dia. Tá joia. Muito bem, então foram isso. Tivemos a Tribuna Livre também, né, do Gilson lá, da associação. O Gilson está sempre aqui, né, nas galerias, Isso. acompanhando as sessões, ele participou, fez uso da Tribuna Livre para falar de uma possível parceria, né, da Associação dos Moradores lá do Pitoresco, com o Legislativo Municipal. Eu acho que com o objetivo dele reivindicar também medidas, né, assistenciais, aí, de políticas públicas lá para a região do bairro dele. Isso aí. Obrigada, Rodrigo. Bem, Gênia, obrigado a vocês. Bom, isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos receber o Ricardo Raspa, que é lá do Lar Fraterno da Acácia. Bom dia, volta já. É importante que todo e qualquer indivíduo infectado tome consciência de que tem que ter um acompanhamento médico, que tem que ter toda a avaliação laboratorial de maneira regular e periódica. E com isso, junto com a tomada do medicamento todos os dias, em horários muito rígidos, ele vai garantir uma vida praticamente normal no dia a dia. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Eu acho legal essa ideia de vir fazer para a unidade de saúde. Da minha saúde vai depender só de mim. Meu nome é Arthur dos Santos Martins e tenho 13 anos. O adolescente, a partir dos 10 anos de idade, ele já pode procurar a unidade de saúde sozinho. Os pais devem estimular bastante o adolescente a eles virem até a unidade de saúde. Os adolescentes que chegam até a unidade, a gente verifica a carteira do adolescente, se eles estão em dia com todas as vacinas, se precisar reforço a gente aproveita e faz. Vacina para mim é proteção, prevenir uma doença que podia te levar a um mal-estar enorme. A vacina do HPV para a menina, ela é oferecida a partir dos 9 anos de idade até os 14 anos. E para os meninos, ela é oferecida dos 11 aos 14 anos de idade. Ter uma vida saudável é algo muito bom, porque tu não precisa se preocupar com doenças. É bom se sentir saudável, porque tu se sente muito mais disposto. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender.
Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Olá, esse é o canal do Senado. Aqui o Senado é sempre notícia. Saiba como estão os projetos que vão mudar sua vida. Que tal assistir os documentários produzidos pela nossa equipe? Aproveite e se inscreva no nosso canal e receba tudo em primeira mão. A gente quer muito conhecer suas ideias. Nos ajude a produzir vídeos ainda mais interessantes. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta nesse segundo bloco, vamos conversar com o Ricardo Raspa, ele que é diretor de divulgação do Lar Fraterno da Cássia. Vamos falar sobre a terceira Costela no Chão, que acontece neste sábado, aí visando a arrecadação para o funcionamento do lar. Seja bem-vindo, Ricardo, pela primeira vez com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui e muito obrigado por dar essa oportunidade para que a gente possa divulgar um evento tão importante para um lar. É uma coisa que hoje todo e qualquer asilo depende de doações e de envolvimento da população. Na realidade, a gente acaba se envolvendo e fica difícil deixar passar sem saber as necessidades. Essa é a realidade, acho que, de todo asilo, em toda a cidade. Quer dizer, essa costela é a terceira vez que ela está acontecendo. Como é que aconteceu essa mobilização? Tem voluntários até de outras cidades? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Na realidade, é um grupo de amigos que eu tenho de empresários em Mogi. E um dia a gente conversando que nós fazíamos costela via e mexe, a gente estava fazendo 1 ou 2 ali. Aí eu lancei e falei, olha, o asilo está sempre precisando, vamos fazer uma costela para o asilo? E não pensando na proporção de muita gente. E eles abraçaram o desafio e vamos fazer para 400 pessoas. Isso ficou eu fiquei um pouquinho temeroso com a situação. Mas o primeiro ano deu certo, o segundo também, nós estamos no terceiro e agora são para 600 pessoas. Então o envolvimento são de empresários que realmente gostam do que fazem, trazem a família, se sente acolhido pelo lar. Eu acho que é uma coisa assim, nós temos hoje uma impressão de que o Lar Fraterno da Cássia, ele não dá a impressão de ser um asilo. É um negócio que dá um conforto muito maior do que qualquer outra coisa. Então a pessoa que vem gosta, quem não veio se arrepende, e isso está criando assim, cada ano que passa a gente tenta melhorar, aprimorar, para que a coisa volte a funcionar com mais gente. Quem sabe alcançar a feijoada, né? Que ela é feita para 1.200 pessoas. E esse é um objetivo. Já a feijoada? 29º ano. A feijoada é um negócio que é uma tradição em Jacareí. E nós estamos com esse objetivo. A costela, se Deus quiser, ela vem para tapar um buraco no asilo em termos de déficit financeiro, que todo asilo acho que tem essa necessidade, mas a gente abraça acho que com muito carinho e amor, acho que isso que vale. A gente está falando bastante do asilo, a gente preparou um vídeo curtinho para você conhecer um pouquinho lá desse Lar Fraterno da Cássia, que já atua aqui na cidade já há algumas décadas e cuida de muita gente de uma forma bem especial. Desde 1980, o Lar Fraterno da Cássia oferece atendimento de longa permanência para idosos do município. A instituição vive de doações, contribuições dos internos, arrecadações em eventos e fundos municipal, estadual e federal. Ao longo dos anos, centenas de pessoas foram atendidas e quem passa por lá recebe cuidado, respeito e amor.
Bom, a gente viu aí que desde 1980 o Lar Fraterno já atua aqui na cidade e a gente estava conversando enquanto o vídeo passava que a gente sabe que todos os asilos aqui, o Amor e Caridade, o Frederico Zanam, todos dependem da doação. Mas não é só doação de dinheiro, né, Ricardo? Às vezes o tempo e o cuidado com o ser humano também é importante. Eu acho que quando você se envolve num trabalho desse, o sentar e jogar um dominó com os idosos já faz uma diferença tão grande. Fazer uma selfie, eu tiro por experiência. Às vezes eu tô lá, jogo um dominó com o pessoal, você faz uma selfie, para eles é uma coisa assim, é difícil de mensurar a importância que isso dá ao idoso, entendeu? E que se a gente tivesse um pouquinho de consciência e entender que todos nós, se dermos sorte, chegaremos a ser um idoso com qualidade. Esse é o objetivo. E o lar é assim, ele está sempre lotado, tem muita gente que precisa, não só o Lar da Cássia, mas os outros asilos também, eu acho que passam por essas necessidades. Então a gente está sempre procurando alguma coisa, um evento para que tenha uma arrecadação, para que consiga manter o bom atendimento aos idosos. E o importante é a doação de tempo. Você que está aí com o tempo parado, eu encontro várias pessoas na rua que me perguntam, como fala, vai lá, vai contar uma história, vai dar risada, você tem uma habilidade com artesanato, vai ensinar o pessoal a fazer, porque o asilo vive disso, até mesmo de entreter os idosos que lá estão. Eu acho que é muito bacana e a gente se sente satisfeito quando passa por um dia assim. Às vezes só ouvir já ajuda. É legal porque a importância que a gente possa dar ao idoso, né, que se Deus quiser eu chego lá também com qualidade, a gente começa a entender que eu acredito que sempre, quanto mais velho a gente fica, mais a gente volta à infância. Parece que o negócio volta a ser criança, né? Então qualquer atitude de um ser humano para com o outro melhora muito a qualidade de vida deles. Muito, mas muito mesmo. Só passando lá para sentir. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho mais com o Ricardo. Ontem, dia 5, foi comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. E a melhor forma de evidenciar o quanto essa área é importante para o nosso futuro é educar os pequenos. Lá que eu aprendi a jogar os lixos certo. Não pode jogar o lixo no lugar errado. Lixo reciclado é das coisas secas. E o lixo orgânico? As comidas. Nem é preciso reforçar que a educação é a principal ferramenta para a gente conseguir um futuro melhor e mais consciente, não é mesmo? A Maria Clara, o Samuel e toda esta galera aí tiveram uma aula de como ações simples, como separar o lixo corretamente do que é orgânico e do que é reciclável, faz toda a diferença para o futuro do planeta. E esses ensinamentos não ficaram só na teoria. Após aquele lanche do intervalo, eles mesmos tiveram que colocar em prática tudo o que aprenderam. Nós acreditamos que a questão ambiental, ela parte do pressuposto que é a educação. Então, a Semana do Meio Ambiente, ela traz esse modelo, é um modelo de educação e sustentabilidade. Então, precisa ter muito trabalho, muita conscientização. Esta ação faz parte da Semana Integrada do Meio Ambiente, que acontece até o dia 14 de junho, com palestras e atividades voltadas para públicos distintos. Para você conferir a programação completa, acesse o site da Prefeitura, jacareí.sp.leg.br. Isso aí, Semana, né, do Meio Ambiente acontecendo até dia 14. Tem um monte de programação. Ontem passei pela cidade, estavam as mulheres lá do Seja, as mulheres empreendedoras, estavam recolhendo o lixo ali na região da Praça Conde Frontin lá. Tem um monte de coisa acontecendo. Entre no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br e acompanhe. Tem programação nas escolas, nos parques, tem programação cultural também. No viveiro, tem yoga lá para o pessoal, então a atividade não falta, basta você se envolver até dia 14, dá uma olhadinha lá no site da Prefeitura Municipal e participe, para a gente se conscientizar da importância do meio ambiente para a nossa sobrevivência. Voltando aqui com o Ricardo, a gente está falando, além de comentar do Lar Fraterno da Cássia, desse evento que vem para beneficiar, que acontece no próximo dia 8, próximo final de semana, Isso. que é a Costela no Chão. A gente até comentou, eu tô vendo que você está aí com alguns convites na mão. Eu trouxe 2 convites para que vocês façam presente no evento, que é muito bacana, é legal, vale a pena. A gente começa a costela na sexta-feira, 8 horas da noite a preparar, acende o fogo
às 11 da noite e começa a tirar as costelas às 11 da manhã do sábado. Então são 12 horas realmente de fogo e é 24 horas o envolvimento de todo mundo, preparando, temperando, colocando ali, mantendo o fogo, tem que se manter em brasa, não em fogo, para que ela não fique pronta antes do tempo. Então existe sim uma técnica muito bem planejada por trás, antes que a gente comece a servir. E o interessante é que eu consigo fazer isso no terceiro ano e eu não consigo ver o dia do asilo, aquele, sabe, que a gente se envolve de uma maneira que a hora que acaba eu falo, nossa, passou. Aí baixa aquele... Graças a Deus o evento foi um sucesso, como tem sido nos outros 2 anos, foi o que aconteceu. E a gente espera a presença do povo. E aquilo, de repente você não pode ir, comprar um convite, doar para um amigo que possa ir, já vai fazer uma diferença muito grande para o lar. Eu acho que o objetivo é justamente esse, a gente conseguir fazer com que todo mundo entenda que todo evento, em qualquer asilo que seja feito, ou até mesmo qualquer entidade carente, ele depende da doação de alguém. Tá? Então, mais que participar do evento é você ajudar o próximo. Exatamente, eu acho que é isso que é interessante. E a pessoa quando faz, se sente bem, eu acho que é uma coisa que às vezes não tem tempo, né? A correria, o tempo é o que eu acho que todo ser humano é o que menos tem hoje. Mas quando ele consegue doar um dia ou até mesmo alguma coisa nesse sentido, ele se sente satisfeito. Ricardo, quantos voluntários mais ou menos estão envolvidos com toda essa operação aí? Essa costela a gente tem acho que mais de 50 pessoas envolvidas. Então a gente já começa amanhã. Hoje mesmo eu já vou para Mogi, já trago mais um monte de coisas. Os espetos são especiais para se colocar a costela. Então a gente já traz um monte de coisa hoje. Amanhã encosta um caminhãozinho com mais o resto das coisas. É tudo muito bem planejado. E a cada ano a gente tenta aperfeiçoar um pouco mais. Quer dizer, eu já peço desculpa agora para quem for, se tiver alguma coisa de errado. E nos ajude fazendo dando um feedback com sugestões. Porque eu acho que sempre é bem-vindo, né? A gente não tem essa experiência toda, mas sempre que tem feito lá está dando certo. Bem. Olha só, o professor Francisco de Moura, mais conhecido como Seu Moura, falecido em 2007, recebeu uma homenagem especial da FATEC Jacareí. Confira. As mensagens, fotos e numerosa presença das pessoas marcam a história de uma figura muito importante para a cidade. A partir de agora, a FATEC Jacareí virou Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura. A homenagem foi realizada no último sábado e a sugestão do nome veio da secretária de Educação que trabalhou com Seu Moura no passado. A FATEC, quando ela foi criada dentro da linha ambiental. Quem é a pessoa que é a referência nesse município, na região e nesse país com relação à questão ambiental? De Jacareí, de raiz. Seu Moura. O projeto de lei foi criado em 2015 pelo ex-deputado Hélio Nishimoto e aprovado na LESP no fim de 2018. E toda a história de dedicação do professor à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país faz com que a gente realmente considere muito justa a homenagem e participe com essa alegria. A exposição e uma feira tecnológica feitas para o evento contaram um pouco mais da história e ensinamentos deixados pelo ambientalista. O professor Francisco de Moura iniciou sua carreira na Escola Agrícola de Jacareí como inspetor. Alguns anos depois, ele se tornou professor e hoje ganha esse legado aqui na Faculdade de Tecnologia, que fica no terreno da escola. Para a diretora da faculdade, a escolha do nome traduz o empenho de Seu Moura nas causas ambientais durante toda a sua vida. Vivência, ações sempre voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, à conservação das nossas florestas, a nossa flora, a nossa fauna. Um gesto rotineiro feito por ele no passado foi reproduzido: entregar rosas para todas as mulheres de seu trabalho. A homenagem, que emocionou o público e os familiares do professor, reforçou mais uma vez a história de um cidadão que, com pequenos atos, fez a diferença na cidade. Fiquei maravilhado, estou encantado e percebi que o trabalho dele não parou. E é essa faculdade que vai levar para frente. Tá aí, mais uma homenagem ao Seu Moura, né? Temos já o viveiro, o Seu Moura. Tive o prazer de conhecer o Seu Moura, realmente uma vida dedicada ao meio ambiente, visionário. Você conheceu o Seu Moura também? Conheci. É uma pessoa que ele era um grande colaborador da cidade. Eu acho que isso vale, né? A gente tem que pesquisar essas pessoas que vale a pena. Jacareí tem muita gente com talento aí que está meio
escondida, mas tinha que trazer. Discutia meio ambiente uma época que não era tão comum falar dessas coisas, né? Ele brigava contra muita coisa, né? Hoje o meio ambiente já está, eu acho que ele atingiu o ápice, todo mundo primeiro pensa nisso para depois fazer outra coisa. Mas eu conheci o seu Moro assim. Legal. Bom, vamos lá, vamos falar mais da... Falando mais, porque a gente está falando por enquanto só da parte da comida ali, que, né, maravilhosa. Mas terão outras atividades, vai ter música ao vivo, tem atividade para criança também? Tem, nós teremos, conseguimos com o pessoal da Secretaria de Esporte a doação dos brinquedos, então nós vamos ter atrações das crianças com monitores, música ao vivo, muita bebida, inclusive agradecer a campeão de Jacareí, né, que ela entrou como parceira nisso, ela está nos ajudando, doando refrigerante, até mesmo para que a gente possa divulgar o que é feito aqui em Jacareí, porque é uma fábrica que todo mundo conhece, a Groselha, mas eles já estão fazendo todo tipo de refrigerante, bem legal. Então, e tem música ao vivo também, para quem gosta de música. Música ao vivo, do meio-dia às 18 vai correr tudo normal, e a comida não é só costela, é costela, arroz, vinagrete, tutu. O negócio tá... Tem até salada para quem não quiser comer a costela. Difícil, viu? Ir lá na costela e querer comer essa salada. Pode ir lá, ajuda, senta longe. Isso, para não passar vontade, porque a costela realmente ela é apetitosa, é bem legal. Bom, no portal da Câmara Municipal aqui de Jacareí você acompanha todas as informações sobre o Poder Legislativo Municipal. E agora a gente traz para você alguns destaques apresentados pelos vereadores nas sessões de Câmara no quadro Momento Legislativo. Isso aí, Leilane. Começamos então com o vereador Arildo Batista, do PT, que pede capina e limpeza nas áreas marginais da rua Olinda Mercadante, Jardim Santo Antônio da Boa Vista, lá na região sul da cidade de Jacareí. Temos também vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC. Ele fez pedido de informações sobre o limite de velocidade na Avenida José Francisco Silva, lá no Jardim Colinas, também região sul da cidade. E finalizando, o vereador Fernando da Ótica, do PSC, ele quer saber se as secretarias de Mobilidade Urbana e Esportes têm planos para expandir a malha cicloviária aqui na cidade de Jacareí. Essas são algumas das informações, então, do Momento Legislativo desta quinta-feira. Fique por dentro do trabalho de todos os vereadores da casa lá no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Ricardo, a festa acontece no próximo dia 8. Como que as pessoas em casa podem encontrar os convites? Está distribuído em algum ponto da cidade? Nós temos alguns pontos que nos ajudaram a divulgação, com ponto de venda e alguns convites, mas na portaria nós teremos convite também. Com certeza, a gente sempre separa uma quantidade para o dia do evento, para aqueles que realmente ficam sabendo só no dia o que está acontecendo e resolvem ir até lá. Então teremos convite na portaria. Temos telefones de contato que é interessante passar. Isso, são os telefones. Aí na tela. Exatamente. A gente pode, mesmo que você não tenha condição de ir buscar, a gente pode levar até você o convite sem problema nenhum. Ou pode reservar e pegar lá na portaria na hora? Tem como fazer isso também? Pode. Teremos essa condição também. Eu acho que, de qualquer maneira, eu não vou deixar escapar aquele que quer entrar numa festa e colaborar com o asilo. Comida não vai faltar? Não. Se Deus quiser, vai estar tudo em ordem. Ô Ricardo, você já disse que já participa, né, dessa atividade desde o início, mas você também falou uma coisa bem importante ainda, que você vai lá, doa um pouquinho do seu tempo, joga um dominó. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente em casa, se você puder deixar um recado para que as pessoas realmente entendam a importância desse projeto, né, desse trabalho, até porque um dia, como você bem falou, a gente também vai chegar na terceira idade e a gente também quer ser bem tratado. Então é importante começar agora. É legal porque algumas pessoas me perguntam como que faria para poder colaborar com o asilo. Eu falei, não é você doando dinheiro, é você doando de repente 1 hora do seu dia. Então se você passar no asilo e tirar os dias que a gente está precisando de alguém para contar uma história, para ouvir um idoso a contar uma história, né? Porque nós temos idosos lá que a memória dele é fantástica. Eu tenho experiência que um foi motorista na fábrica do meu pai. E eu passando, eu falei, eu acho que é o Cícero. Mas eu fiquei meio, né? Ele gritou meu nome e falou, é você? Eu falei, nossa Cícero, você me lembrou? E até hoje, todo dia eu passo lá, bato um papo com ele, é bacana. Então doar o tempo é procurar um asilo, perguntar que dia que você pode ir para escutar, para ajudar. Às vezes a gente doa um tempo para a locomoção do idoso para o refeitório,
Porque isso tudo é necessário, a gente precisa disso, pessoas que doem um pouco do seu tempo, não só o dinheiro. Sempre bem-vindo isso. Muito bem. Bom, o asilo tem hoje 50 pessoas que são atendidas, né? Isso. E tem funcionários também. Quais são as grandes necessidades assim cotidianas? O que mais faz falta lá? Além do que você já falou, que é importante o tempo que cada um pode dar, porque não basta também ter estrutura, né? Tem que ter uma relação, tem que ter atenção. Mas hoje quais são as necessidades, vamos dizer, do ponto de vista materiais do asilo? O asilo, eu acho que todo asilo depende, tudo aquilo que você puder doar, tá? Ele é bem-vindo. O La Fraterno hoje ele tem uma lavanderia industrial, que a gente tem essa necessidade, eu acho que os outros também têm a mesma necessidade. A doação de fralda sempre é bem-vinda, comida. Então a gente está sempre procurando doações, porque o asilo sobrevive disso. E um interno hoje, ele está custando mais de R$3.000 mês para o asilo, que são fisioterapeutas, nós temos enfermeiras, cozinheiras, a cozinha funciona 24 horas, o asilo não para, ele é 24 horas. Então tem o pessoal que fica a noite toda cuidando dos idosos, é bem delicado. Eu acho que todo asilo passa por essa necessidade de ajuda. Então, só entrar em contato com vocês também pelo telefone para saber, por exemplo, na Feira do Bolinho, a gente precisou de muitas instituições, precisaram da doação de óleo. Então, cada época acaba meio que sendo sazonal, precisando de coisas diferentes, é só dar uma ligadinha no asilo para saber o que está precisando naquele momento. Exatamente, eu acho que é nessa hora que você vai tirar a dúvida do que você pode doar, tá? É que nem na costela mesmo, um exemplo, nós temos muito arroz que foi doado. Então, esse arroz, nós trazemos o arroz para fazer. O asilo já falou, não traga, use o que nós temos aqui, porque nós precisamos também, não podemos deixar passar, nem chegar no prazo de vencimento. Então isso acontece, às vezes a gente tem de mais uma coisa e de menos outra. Então é interessante ligar e falar qual a necessidade, o que está precisando. Uma coisa que é sempre bem-vinda em qualquer asilo, fralda geriátrica. Isso a gente está sempre necessitando. Uso contínuo, né? Uso contínuo de muita gente. Isso é sempre bem-vindo mesmo. Ô, Ricardo, faça o convite então para o pessoal de casa, naquela câmera ali, para o pessoal poder participar. Eu conto com a população de Jacareí para que a gente continue fazendo esse tipo de evento, o asilo precisa, e de repente já é uma ideia de expandir isso para outros asilos. Eu tenho dado uma sondada para ver se eu consigo fazer um outro tipo de evento em outro asilo para que a gente consiga realmente fazer com que esses asilos saiam da dificuldade, que a dificuldade sempre vai ser a financeira. Escutar um pouquinho da história de uma família que deixa um idoso, como funciona, é interessante, porque a gente vai ouvir cada coisa que vai ficar ao mesmo tempo arrepiado. E conto com vocês, é aquilo que eu disse, não posso ir, colabore, compre um convite, doe a um amigo que pode ir, e eu tenho certeza que quem for, volta, e quem não for, se arrepende. Isso aí. Bom dia fica por aqui, continua aí ligado em nossa programação. Obrigado pela tua participação, eu Ricardo. Que agradeço. Deixa um abraço pro Jacó lá também. Com certeza, será dado. Tem bastante gente participando. O Jefferson Amaral, o João Paulo, o Guilherme, a Vera Lúcia, o Rogério Brino. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado você também que nos acompanha pelo canal 39.2 desde o último domingo. TV Câmara sintonizada em um novo canal. Vou passar para vocês agora aí uma dica. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhe no VT como sintonizar então o canal 39.2 UHF. Como sintonizar o canal digital da TV Câmara Jacareí? Se você já possui uma TV com conversor digital integrado, é muito fácil. Selecione o menu da sua TV pelo controle remoto. No menu, selecione a opção de busca automática. É possível que em seu modelo de TV este nome mude e possa estar como programação automática ou seleção automática. Não tem problema, pois é a mesma função. Agora, se sua TV não possuir um conversor integrado, então você precisa adquirir um conversor de sinal digital terrestre e fazer o mesmo procedimento de busca automática pelo controle remoto do conversor. Quando acabar este procedimento, automaticamente o canal da TV Câmara Jacareí será sintonizado em 39.2 UHF, com qualidade digital. TV Câmara Jacareí, trazendo a você mais qualidade e transparência. Fique ligado então, 39.2, o nosso novo canal UHF. Lembrando que você pode continuar bem informado através do nosso site jacareí.sp.leg.br. A gente fica por aqui, mas voltamos amanhã, no nosso encontro marcado às 9 horas da manhã. Um abraço e até lá!